Oi, gente, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Tá na Bíblia de hoje vai encerrar esse breve estudo panorâmica dos livros históricos. Josué, Juízes e Ruth foram gravados na semana retrasada. Depois tivemos o primeiro e segundo livro de Samuel, o primeiro e segundo livro de Reis e primeiro e segundo livro de Crônicas gravados na semana passada. Esses dois vídeos já estão disponíveis no nosso canal. Se você ainda não assistiu, acesse os cards que estão passando por aqui e assista, confere lá. Hoje estudaremos os livros de Esdras, Neemias e Esther, fechando então o estudo dos livros históricos. Eu gostaria de lembrar que no nosso primeiro vídeo, nosso primeiro Tá na Bíblia, nós tivemos um panorama da Bíblia toda. E agora nós estamos seguindo com o estudo das subdivisões da Bíblia. Assim sendo, na próxima semana seguiremos com os livros poéticos, também chamados de livros de sabedoria. Não perca! A nossa intenção é seguir com esse formato de estudo, para depois, então, nós podermos ver livro por livro ou assuntos mais específicos, ok? Sem mais delongas, vamos seguir para o livro de Esdras. Eu gostaria de relembrar um pouquinho a forma como nós terminamos na semana passada, lembrando que o final do livro de Reis e de Crônicas revela um momento trágico para o povo de Israel. É um momento em que o povo é exilado, é levado para o cativeiro babilônico e passa por um declínio espiritual. Mas, ao mesmo tempo, eles vivenciam um surgimento de profetas que falam movidos por Deus, ou seja, Deus permanece em plena atividade e agindo em favor do seu povo. O nosso Deus, ele opera mesmo em cenário de desolação, e ele opera em favor do seu povo, o povo de Israel, através de pessoas simples como Esdras, mas também através de governantes como Ciro, por exemplo, rei da Pérsia, que permitiu o retorno do povo à terra prometida para a reconstrução do templo. Esdras, então, significa aquele que ajuda, ajudador, auxiliador. Ele é descendente de Arão. Vocês estão lembrados de Arão, primeiro sumo sacerdote de Israel? Bom, Esdras era filho do sumo sacerdote Seraías. Era escriba entendido da lei de Moisés. O livro de Esdras vai tratar, então, não só da reconstrução do templo ou da reconstrução de uma nação, mas do fortalecimento da fé de um povo. O autor desse livro é o próprio Esdras, e a data em que ele ocorre vai entre 460 a 440 a.C. Na linha do tempo dos acontecimentos, nós vemos que existiu um primeiro retorno do cativeiro, liderado por Zorobabel. E o segundo retorno do cativeiro babilônico, dos remanescentes, aqueles que ficaram por lá, foi em 457 a.C. Esse sim foi liderado por Esdras. Entre o primeiro e o segundo retorno se inicia a reconstrução do templo que havia sido destruído. Essa reconstrução representa um renovar da vida espiritual de todo o povo. Esdras era símbolo no ensino da lei, porque além de tudo, ele praticava a lei e guardava a lei em seu coração, sendo ele também um homem de oração. Ele teve a sua marca como um agente do reavivamento espiritual do povo de Israel. Vale a pena lembrar que esse período foi um período de efervescência, não só religiosa, mas filosófica. Por exemplo, nós podemos citar lá na Grécia Sócrates, Platão, Aristóteles. Nós podemos ir para a Índia e lembrar do surgimento de Buda, Confúcio na China, dentre outros. Por isso, era de suma importância que Esdras e os seus contemporâneos reafirmassem e perseverassem na religião verdadeira dos seus patriarcas, Moisés e do profeta. Deste livro, obtemos então um entendimento que o retorno para a Terra Prometida representou mais que o surgimento de uma nação. Significou também um reavivamento, um retorno do relacionamento de Deus com o povo. Existe uma ênfase na oração muito clara nesse livro, e isso nos aponta para uma fé madura, que compreende não só a soberania de Deus, mas também a necessidade de se arrepender dos pecados do passado. Finalmente, nós verificamos a importância das Escrituras como regra de fé e prática para a comunidade dos fiéis. A lei de Moisés é fonte de instrução para a congregação, capaz de trazer transformação na vida de cada um. Vamos falar agora de Neemias. Neemias significa conforto de Deus ou confortado por Deus. Neemias é uma figura importante no pós-exílio dos judeus. Era filho de Acalias e provavelmente pertencia à tribo de Judá.
exerceu um importante papel na preservação e no retorno da nação para a sua terra. O livro de Neemias, cujo autor é o próprio Neemias, trata do período entre 445 até 420 a.C. Portanto, Neemias é contemporâneo de Esdras, que trabalha com o mesmo propósito de reedificar não só a sua terra, mas também trazer um renovo espiritual ao povo de Israel. Neemias trabalha mais especificamente na reconstrução dos muros que cercavam a cidade de Jerusalém. Sua ida para Jerusalém se dá após ele ouvir notícias de sua cidade amada, que era Jerusalém. As notícias não eram nada boas. Ele toma conhecimento da destruição que havia ocorrido ali e seu coração muito se entristece. Como ele era copeiro do rei Artaxerxes I, no palácio de Susã, o rei percebe sua comoção e permite que ele vá até o seu povo como um governador e lá chega com a missão de restauração de Jerusalém. Vale aqui chamar a sua atenção para um fato muito importante. Esdras, Neemias e Esther são contemporâneos, embora trabalhem em situações diferentes. Eles têm o mesmo propósito, a preservação e sobrevivência do povo de Israel. A história de Neemias é, portanto, uma continuação daquilo que Esdras começou. Ele também enfrenta oposições ao seu trabalho, e um trecho icônico do seu livro nos conta como ele resistiu a Sanbalate e Tobias, que intentavam fazer com que ele parasse a sua obra. Ele diz o que está escrito em Neemias capítulo 6, versículo 3. Está escrito da seguinte forma: Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que há de cessar a obra, enquanto eu a deixar para ir ter convosco? A liderança de Neemias chama a atenção de muitos. Era copeiro, um cargo de confiança do rei, e mostrou algumas qualidades que não podem faltar na vida do líder cristão. Vamos lá. Foi um homem de oração. Nós encontramos isso em Neemias capítulo 1, versículo 4. Trabalhou em equipe. Podemos encontrar em Neemias capítulo 3. Enfrentou a oposição. Podemos ver isso aí em Neemias capítulo 4 até o capítulo 7. Liderou o povo na reconstrução nacional. Neemias capítulo 11 até o capítulo 13. A nossa conclusão deste livro é que Neemias levou o povo de Israel a um grande respeito e amor pelo texto da Escritura. Neemias, por causa do seu amor por Deus e seu desejo de ver Deus honrado e glorificado, conduziu o povo de Israel à fé e à obediência que o Senhor havia desejado para eles por tanto tempo. Finalizando o estudo dos livros históricos, vamos seguindo para o livro de Esther. Um nome lindo que significa estrela. Tal qual Esdras e Neemias, Esther teve um papel importante na preservação do retorno da nação para sua terra. Embora tenham vivido contextos distintos, todos os três estavam prontos a servir a Deus. O autor do livro de Esther é desconhecido, mas a história se passa entre 460 e 350 a.C. Essa é uma história de contornos, eu diria, elaborados e muito surpreendente em seu desenrolar. Vale a pena ler e conferir essa história que mais parece um filme, porque tem drama, tem suspense, tudo misturado e traz uma emoção. É muito legal. Bom, eu sou uma apaixonada pela palavra de Deus e suas histórias realmente me tocam, mas vale a pena conferir este livro. Esther vive em uma época em que ser rainha não lhe dava o direito à intimidade com o rei sem que ele o permitisse. Uma rainha não podia nem mesmo entrar nos aposentos reais sem a sua permissão. Antes dela tínhamos Vasti, a rainha que precede Esther, e é deposta por desonrar o rei. Esther é então eleita ao cargo de rainha. Tudo isso ocorre com a permissão de Deus, pois é através de Esther que Deus executará a preservação do seu povo. Tudo isso nos mostra que Deus cuidou do seu povo mesmo durante o período do cativeiro. Esther e seu tio Mordecai assumem postos privilegiados na corte do rei Assuero, mas foi necessário que eles tivessem um discernimento de Deus para entender a responsabilidade deles, se dispondo a agir em favor do povo. Esther, lá no livro de Esther, capítulo 4, verso 14, nos mostra a convicção de Mordecai ao entender o motivo pelo qual Esther tinha se tornado rainha, então somente para trabalhar em favor do povo de Deus.
Importante fato a ser destacado é que Esther recorre à oração. Ela conclama o povo a jejum e oração em um momento crucial da história. O momento em que o coração do rei precisa se dobrar ao seu apelo. A oração no livro de Esther assume então um caráter comunitário de unidade do povo. Outro ponto observável nessa história é a soberania de Deus, percebida na fala de Mordecai, naquele mesmo texto que eu já citei, Esther 4,16, onde Mordecai diz que se Esther não agisse, o socorro de Deus viria de algum outro lugar, mas talvez este teria sido o motivo pelo qual Deus a tivesse feito rainha. Enfim, Esther cumpre o seu papel e eleva essa história a um final feliz, apesar da vilania de Hamã. A providência certeira de Deus, a narrativa que inclui suspense, ironia, surpreendentes coincidências, faz desta uma história que se revela mostrando Deus como um Deus soberano que usa quem Ele quer para cumprir o seu propósito maior. Eu termino o vídeo de hoje convidando você a ler esses 3 livros maravilhosos que mais parecem um enredo de um filme e nos enchem de alegria ao ver o movimento de Deus, o agir de Deus em favor do seu povo escolhido, escolhendo pessoas específicas para agir em sua obra. Quando Deus te chamar, se disponha a agir na obra do Senhor. Bom, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora, ativa o sininho e aqui na tela, olha, você encontra 2 sugestões de vídeos para que você possa assistir conosco. Tenha uma semana linda na presença de Deus, um beijo e até o próximo Tá na Bíblia.